E. E.
Veja o amor do Pai. É que não posso entender quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Morreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus, Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, que grande amor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite para você que nos acompanha em mais um encontro de bate-papo, em mais uma live. É uma alegria ter você participando mais uma vez conosco, mas eu preciso confessar que hoje eu estou te dando uma boa noite com o coração apertado. Você não imagina o quanto é ruim estarmos aqui nesse templo, olharmos para esses bancos vazios e sentirmos saudade de cada um dos irmãos e das irmãs, especialmente aqueles que sentavam em lugares fixos, e nós olhamos para esses lugares, vislumbramos os rostos dos irmãos e das irmãs,
mas não podemos estar juntos. E isso traz um aperto grande no nosso coração. Mas que bom que você está na sua casa e que bom que nós podemos chegar até a sua casa em mais um encontro. E eu gostaria de convidar você a permanecer conosco. Na semana passada eu disse isso, que muitas pessoas no decorrer da live, elas saem. E eu queria que você não saísse, ficasse com a gente durante esse tempo, separasse esse tempo para que seja um tempo de interação, de investimento na sua vida, e hoje de uma forma muito especial de investimento no seu casamento. A gente está aqui hoje para conversar sobre relacionamento conjugal. Como é que está o seu relacionamento conjugal? Como é que está aí a tolerância na sua casa? Tem gente que já está querendo fugir, porque não suporta mais o marido, não suporta mais a esposa. O negócio está difícil. E hoje a gente vai bater um papo, e eu queria dizer para você duas coisas. Primeiro, compartilhe a nossa página, tanto do Facebook, quanto o nosso canal do YouTube. Mande para amigos, para que eles também participem com a gente. Segunda coisa, você já pode enviar perguntas para nós relacionadas a essa temática, relacionamento conjugal, porque nós desejamos conversar sobre esse tema e responder aquelas dúvidas, aquelas perguntas que talvez você ache que seja importante nós debatermos sobre ela aqui. Quero aproveitar, dar boa noite ao pastor Isaac, dar boa noite ao Oséias e pedir também que eles se dirijam a vocês e os cumprimentem nesse momento. Boa noite a todos. É com alegria que nós nos dirigimos a você. A nossa oração é que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Nós aqui na Primeira Igreja Batista, nós temos um ministério de família, grupo de integração da família cristã. Quero dar um abraço especial a todos os irmãos que fazem parte desse ministério, a liderança. Nós fazemos um investimento em família e nós desejamos abençoar a sua família. Você que tem nos acompanhado, que não faz parte da nossa igreja, nós estamos vivendo uma expectativa, de muito em breve retornarmos com todas as nossas atividades aqui no templo. Estamos aguardando esse tempo de Deus e quando retornarmos, nós vamos retornar com esse ministério e realizamos o encontro de casais, realizamos o congresso de famílias, realizamos também um congresso de casais e esperamos ainda durante o ano realizarmos essas atividades. Numa data futura, vamos agendar, estamos orando, pedindo ao Senhor a direção e quero abraçar a todos os membros da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus. Esse dia é um dia triste, nós temos uma família da igreja enlutada, faleceu o irmão José Lacerda, o irmão Zezinho. Quero aqui dar um abraço à irmã Zilda, da família. Estivemos hoje pela manhã com a família, mas expressar em nome da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus, em nome de todos os membros da igreja, os nossos sentimentos de pesar. Esse irmão era uma pessoa muito querida e a nossa oração é que Deus continue abençoando de uma forma muito poderosa essa família. Também cumprimentar os irmãos que estão aniversariando. Hoje estou lembrando que a irmã Marisa Lúcia, a irmã Lucinho, ela está aniversariando nesse dia. Quero cumprimentá-la, abraçá-la e abraçando a irmã Lúcia, abraçando todos os demais irmãos que completaram aniversário essa semana e a todos os membros da igreja. Boa noite a todos, boa noite pastor Isaac, pastor Leandro, boa noite. Estou feliz por estar aqui com os irmãos, também quero abraçar a todos, estamos com saudades, abraçar os aniversariantes e em especial minha esposa, pastor. Fez aniversário essa semana, a Sara fez aniversário na segunda-feira, então quero também aproveitar a ocasião e mandar um abraço especial para ela e para todos os irmãos que fizeram aniversário, todos os nossos irmãos, os membros aqui da PIB, um grande abraço, estamos com saudades. Também quero cumprimentar a todos que estão assistindo, todos os casais são muito bem-vindos, todos que estão assistindo que vão se casar,
que não se casaram ainda, que já são casados, que já casou, mas divorciou, que pretende casar de novo. São todos bem-vindos. Espero que esse nosso bate-papo seja uma bênção, que possa trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Participe, assim como o pastor Leandro disse, participe, envie a sua pergunta e, na medida do possível, nós estaremos respondendo aqui. Muito bem, muito bem. Eu queria renovar o que eu disse agora há pouco. Você já pode nos enviar a sua pergunta relacionada a essa temática. Se você puder, chama seu esposo, chama sua esposa para sentarem juntos. Não sei se você está assistindo na sala da sua casa, na TV, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim. Se vocês puderem estar juntos, ótimo. Se vocês não puderem, não tem nenhum problema. E eu queria começar um bate-papo. Eu dizia agora há pouco para o pastor Isaac, e eu penso que talvez seja extremamente oportuno nós começarmos com essa pergunta, porque nós precisamos ter consciência do que é o casamento. E eu dizia para ele que eu estava ouvindo um relato de que, assim como na China aconteceu, os indícios mostram que no Brasil também poderá acontecer, em razão desse tempo de pandemia, é o aumento, o crescimento do número de divórcios. E eu queria então, pastor Isaac, que o senhor compartilhasse com a gente o que é o casamento. Porque nós estamos vivendo um tempo em que parece que o casamento se tornou algo descartável. Mas o que é? Afinal de contas, o que é o casamento? O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Casamento é heterossexual. O casamento, esta aliança, ela é monogâmica, monossomática e indissolúvel. Nós entendemos que esses princípios, eles são princípios fundamentais dessa aliança. Às vezes nós achamos que o casamento é um contrato civil. Na minha visão, não. Na minha visão, casamento é uma aliança. Qual é a diferença da aliança do contrato? Porque o contrato pode ser quebrado, pode ser anulado, desfeito. E a aliança, ela é indissolúvel. A aliança não pode ser quebrada. Então a gente parte do princípio que essa aliança entre um homem e uma mulher, que nós chamamos casamento, é uma união indissolúvel. Muito bem. Antes de fazer uma pergunta para você, Oséias, eu queria fazer uma outra pergunta para o pastor Isaac, que eu acho que está diretamente relacionada, pastor Isaac, a essa primeira pergunta que o senhor respondeu para nós. É a seguinte pergunta: em relação ao que sustenta o casamento. O que sustenta o casamento é o amor, ou o que sustenta o casamento é o compromisso? Porque muita gente fala assim: estou me divorciando porque acabou o amor. Essa é a resposta de muitas pessoas, né? Por quê? Não, acabou o amor, não tem mais nada, secou. Mas o que mantém um casamento de pé é o amor? Queria que o senhor explanasse um pouquinho essa temática para nós também. Nós entendemos que o que sustenta o casamento é a aliança, porque o casamento é uma aliança, é o compromisso. O amor precisa do compromisso. Então, o que sustenta o casamento é o compromisso que um homem e uma mulher fazem de um com o outro diante de Deus. E esse compromisso, ele tem um fundamento. Esta aliança, ela é fundamentada na aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus de aliança. E quando trabalha a questão da aliança do casamento, o fundamento que nós temos é a aliança que Deus estabeleceu com os homens
através da morte e da ressurreição de Jesus. Deus não quebra a sua aliança com os homens. E se Deus não quebra, aquela aliança firmada diante do Senhor não pode ser quebrada. Jesus chegou a afirmar que aquilo que Deus une, o homem não pode separar. Em que sentido? Quando duas pessoas têm esta compreensão de que aquele relacionamento é fundamentado no compromisso e não nas emoções, porque o amor é uma emoção. Então eu sempre afirmo que você não entra no casamento para ser feliz. Você entra com o compromisso de fazer o outro feliz. Aí é um compromisso e você vai sustentar esse compromisso, e o amor é sustentado por esse compromisso. Nessa temática, pastor, da aliança, nós entendemos assim que o que mantém o casamento e a responsabilidade dele é a aliança feita diante de Deus. Mas o contrato, então, eu gostaria que o senhor expressasse a importância dele, para que não fique subentendido que as pessoas podem apenas juntar, né, no dito popular, ou apenas morar junto, ou fazer apenas uma união religiosa, mas acabar desprezando essa questão burocrática que o país, que a gente tem por lei no nosso país. Como que o senhor completaria isso, né? Não, olha bem, nós estamos sujeitos às leis, não só na questão as leis do país, tanto penal, civil, e o casamento é um contrato civil. Como tantos outros nós nos submetemos, então eu, como um servo do Senhor Jesus, e que faço uma aliança com uma mulher, naturalmente a sociedade espera que eu faça esse contrato civil. Mas entendo que o que me une à minha esposa não é o contrato civil, é a aliança que eu fiz com ela diante de Deus. Até porque o contrato pode ser anulado. Nós temos conhecimento de contratos que foram anulados no mesmo dia. E a visão da aliança não. Então nós nos submetemos, até nós na Primeira Igreja Batista, trabalhamos com todos os casais que não têm um contrato civil, que eles regularizem a situação civil, uma vez que a igreja assim entende que ela está sujeita às leis do país. Muito bem. Eu me lembro de ter ouvido uma história, e eu vou contar essa história rapidamente, mas para introduzir a próxima pergunta. E a história diz que um marido decidiu matar a sua esposa. Eu me lembro de que certa vez perguntaram para Ruth Graham, esposa do famoso evangelista Billy Graham: Dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se separar do Billy? E ela falou assim: me separar não, nunca pensei. Matar ele eu já pensei algumas vezes. E aquele marido estava decidido a matar a sua esposa. E ele procurou o pai dele, que era muito amigo, e falou: pai, eu quero matar minha mulher. Eu estou decidido, eu não suporto mais, vou dar um fim e vou resolver tudo isso. E o pai, com muita sabedoria, falou: olha só, se você matar a sua mulher, já que você está decidido, se você matar ela assim, dar um tiro nela, fazer qualquer coisa, você vai ser o primeiro a ser investigado, você é o primeiro suspeito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou te dar um pozinho, é um veneno, todos os dias você vai botar um veneninho na comida dela, uma colherzinha, e você vai começar a tratá-la bem. Você vai dizer que a ama, você vai servir um café para ela, você vai parar de brigar com ela, e todo dia você bota uma pitadinha do veneno. Você vai fazer isso por 30 dias. E ele topou o desafio e assim começou a fazer. Todos os dias ele botava uma pitadinha de veneno na comida dela, e começou a tratá-la bem. E assim foi acontecendo. Quando chegou no 20º dia,
aquele marido procurou o pai desesperado, dizendo assim: pai, eu não quero mais matar minha esposa, eu preciso que o senhor me dê um antídoto desse veneno. E o pai dele falou assim: meu filho, esse veneno não era para matar a sua esposa, esse veneno era para matar o desejo de você se divorciar da sua esposa, porque isso não era nada não tinha veneno nenhum. Você precisava era começar a tratar a sua esposa bem, porque o segredo não é desistir, o segredo é investir. E à luz dessa pergunta, Oséias, eu queria te perguntar, o que você poderia exemplificar para nós, para as pessoas que estão participando, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de ações concretas de investimento no relacionamento conjugal? Esse é um tempo que os maridos estão em casa, as esposas estão em casa, e de fato é uma grande oportunidade de investimento no seu relacionamento conjugal. Uma das principais coisas é a comunicação saudável, é estabelecer uma comunicação fixa, contínua, que seja saudável, estabelecer divisão de questões. Esse é um período onde muitas crises vão surgindo, e a crise do casamento, ela é resultado de uma outra crise, talvez financeira, etc. E este é um momento onde o casal tem a oportunidade de estar junto, de orar junto, de buscar um entendimento, de buscar uma solução junto. Eu sempre digo que casamento é a dois, problema é a dois, e solução também é a dois. Então é muito importante esse investimento de tempo, de entender um ao outro, de conversar, de parar um pouco. Não é só de ficar em casa vendo séries, né? Zerar a série, assistir todas as séries que eu puder assistir. Não, mas é hora de não tirar nota 0 no casamento. É hora de tirar nota 10 no casamento, de estar mais junto. E isso é um grande investimento, estar de fato junto, porque às vezes o marido, em sua rotina normal, às vezes só chega em casa já muito cansado, e na correria do dia a dia não consegue dedicar o tempo necessário ou o tempo ideal ao seu casamento. Essa é uma oportunidade de fazer isso, e esse é um grande investimento, conhecer um ao outro, conversar, né? Ter esse tempo dedicado um ao outro, orar junto, buscar Deus juntos. Esse eu considero ser o maior investimento de um casal, buscar em Deus entendimento para o sucesso do seu casamento. Pastor Isaac, dentro dessa pergunta de investimento, eu queria que o senhor desse uma pincelada rápida naquela proposta do Dr. Gary Chapman, quando ele fala das 5 linguagens do amor, porque ele aborda que é uma das formas de você investir no relacionamento conjugal, você falar a linguagem do amor do seu cônjuge. Eu queria que o senhor desse uma pincelada, até para o pessoal que não conhece, conhecer, e quem conhece, relembrar a proposta do Dr. Gary Chapman. Então, esse autor, ele trabalha uma ideia de que o amor tem uma linguagem própria. E essa linguagem implica em você verbalizar o amor. Talvez muitos casais, com o passar do tempo, não tenham esse hábito de dizer, né, eu te amo, você é muito importante na minha vida. Uma outra linguagem, forma de servir. Eu acho que casamento é um ajuste em 3 áreas: a área emocional, a área sexual e a área espiritual. Então sirva o seu cônjuge nesse tempo. Talvez muitos casais estejam na expectativa de que o cônjuge vai servi-lo, mas surpreenda o seu cônjuge, sirva, procure fazê-lo ou fazê-la feliz, espontaneamente, surpreenda.
Uma terceira qualidade, uma terceira linguagem é a qualidade do tempo. Porque a vida agitada, ninguém tinha tempo. Agora está sobrando tempo. Né? Eu até discordo do Oséias quando assistisse. Eu acho que a gente tem que ter momento de assistir alguma coisa, um filme juntos. Eu tenho assistido alguma coisa com a Delma. Eu acho que é importante você estar junto, seleciona alguma coisa, cuidar da vida espiritual, servir, fazer atividade física junto. Eu acho que há momento até que vocês podem fazer isso. Eu sei que cada casal tem uma realidade. Eu tenho uma realidade muito diferente do pastor Leandro, por exemplo, e do Oséias. O pastor Leandro tem 2 crianças, o Oséias tem uma. Então, o tempo de vocês não é o mesmo do meu. A gente está vivendo um outro estágio da vida conjugal. Mas eu penso que você trabalhando essas linguagens, forma de servir, verbalizar o amor, qualidade do tempo, que você nesse tempo está junto, como Oséias falou, planeja. O tempo de vocês é um tempo de qualidade. Nós estamos 24 horas juntos, mas como que é esse tempo? Vocês se comunicam? Outra pergunta, a questão até uma coisa vai puxando a outra, né? É que esse passar tempo junto, às vezes acaba gerando conflito. E aí, pastor Isaac, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como lidar e como resolver conflitos conjugais? Porque esse pessoal que fala assim, a gente não discute, a gente não briga. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade de acreditar nisso, porque são 2 pessoas diferentes, com uma natureza caída, egoísta. É natural que aconteçam os conflitos. Mas o que fazer diante dos conflitos? Eu penso que a comunicação, ela não pode ser interrompida. A gente precisa refletir como que está a minha comunicação com o meu cônjuge. É algo espontâneo? Há uma cumplicidade? Nós falamos, né? Aí vem essa questão da linguagem, né? Falamos a mesma linguagem. E talvez, quando você tem uma boa comunicação, uma comunicação franca, sincera, você resolve a maioria dos conflitos. Porque nós temos temperamentos diferentes, temos experiências de vidas, até o casamento, né, 2 décadas, até 3 décadas, vivendo em um contexto social diferente, que era a minha família, e de repente você começa um relacionamento com uma pessoa totalmente diferente. E se houver uma boa comunicação entre os dois, os conflitos serão resolvidos. Quando os casais não se comunicam e a comunicação não é boa, tendem a ter muitos problemas conjugais. Eu quero comentar. Eu queria te perguntar, pode e perguntar. você comenta. Como que você e a Sara resolvem os conflitos de vocês? Então, graças a Deus, a gente não tem muitos conflitos. Briga não temos. Mas a Sara é uma pessoa incrível. A Sara é uma pessoa fantástica. E eu vejo os conflitos como uma oportunidade de crescimento também. Eu me lembro até de uma história muito interessante que eu ouvi em um desses cursos de casais, que eu achei bacana, quero compartilhar. A ostra, a sua normalidade, às vezes recebe um grãozinho de areia que entra ali na cúpula dela, e aquilo incomoda tanto, fere tanto, e a princípio é trágico aquilo. Porém, ela desenvolve uma substância, e essa substância envolve aquele grãozinho de areia, e futuramente aquilo ali vira uma pérola. Então, os conflitos no casamento, ele pode ser comparado assim. Essa é uma das visões, né? O conflito, ele pode ser uma grande oportunidade de crescimento. É uma grande oportunidade de aprender. Aprender um com o outro, aprender consigo mesmo. A oportunidade de mudar. Porque o casamento, ele é assim.
No primeiro ano é bem complicado, no segundo você já vai melhorando, no terceiro, né? No começo do meu casamento, a sua pergunta foi bem direta, era bem complicado. A Sara era mais estressada, mas a gente conseguiu entender um ao outro e aproveitar esses conflitos que existiam para crescer. Então, o casamento, ele é um amadurecimento, ele é um crescimento. E isso, enquanto estiver casado, até o fim. Né? Não é só no primeiro ano de casamento, no segundo, no terceiro. Me lembro que quando casamos, a Sara, ela sempre foi uma administradora muito boa. Então, logo assim que casamos, Sara, me ajuda com a administração. E fui aprendendo também com ela. Hoje a gente administra juntos, mas no princípio ela tinha uma administração mais eficaz que a minha. Eu admiti isso, Sara, vamos lá, me ajuda. E eu obedecia a ela. Falei, Zé, você precisa fazer assim agora. Você precisa ganhar o dinheiro e fazer isso. Precisa fazer aquilo. Vamos lá. Então, essa parceria, o casamento é um crescimento. Se eu tivesse sido rude ou não aceitado a opinião dela no início do casamento em relação às finanças, por exemplo, poderíamos estar mal. Não ter sido bem sucedido a parte financeira, até a gente é rico, né, mas conseguimos pagar as contas. Então, é muito importante a gente aprender com os conflitos. O conflito é uma oportunidade de aprendizado e estar sempre aberto a mudar, né? A gente precisa mudar. Eu preciso entender que eu preciso melhorar. Surgiu um conflito, o que eu posso fazer? O que está sobre minha responsabilidade nisso? Vamos lá. E eu gosto de frisar sempre que a oração, buscar em Deus entendimento, né, para o que fazer. Muito bem, Oséias. Obrigado. Sara, o homem te colocou no pedestal. Que bênção. Vou aproveitar esse assunto ainda de conflito conjugal. E eu queria, pastor, te perguntar, fazer outra pergunta. Porque é muito comum nós olharmos mais para os defeitos do que para as qualidades. E por conta desse olhar de jogar, às vezes joga até na cara um do outro, esses defeitos, dificilmente ressaltam uma qualidade. Quando nós identificamos os defeitos, nós temos uma tendência a sempre transferir para o outro a responsabilidade, sempre querer mudar o outro. E algumas pessoas até oram, Deus muda meu esposo, Deus muda minha esposa. Como é que é isso? Eu mudo o outro? Eu me mudo? Queria que o senhor comentasse alguma coisa, porque eu me lembro que o senhor já compartilhou isso comigo, uma vez me aconselhando, e foi muito significativo esse conselho para a minha vida. Esse tema, né, ele chegou ao meu conhecimento através de uma leitura de um livro. O título do livro é Se Eu Começasse Minha Família de Novo. Esse é o título do livro. E em um dos capítulos, o autor diz, se eu começasse minha família de novo, uma coisa que eu não faria era orar pela minha esposa. Eu achei aquilo estranho. E quando fui ler o capítulo, o que ele estava dizendo? Não, porque durante um período da minha vida, eu orava para que o Senhor mudasse a minha esposa. E eu entendi e entendo que eu tenho que orar para que Deus mude a minha compreensão da minha esposa. Deus não me colocou na vida dela para mudá-la. Deus me colocou na história de vida da minha esposa para amá-la, para compreendê-la. Porque todos os casais têm diferenças. Eu tenho um temperamento, a minha esposa tem um temperamento totalmente diferente do meu. Ela tem uma visão de vida, vem de um lar diferente. Isso acompanha o casal ao longo da vida. E se eu não compreendê-la, e não tiver essa compreensão de que Deus me colocou
na vida dela para amá-la, compreendê-la, aí eu vou querer mudá-la. E a visão bíblica é ao contrário, eu não devo mudá-la, buscar a mudança. Então, por isso que esse autor, ele diz, eu não vou orar para que Deus a mude, eu vou orar para que Deus mude, que eu possa aceitá-la, compreendê-la, amá-la, fazê-la feliz. Muito bem, muito bem. Eu quero aproveitar para me dirigir aos nossos espectadores e pedir para que eles possam escrever as suas perguntas, caso eles tenham alguma dúvida, porque logo após essa pergunta, e eu quero ouvir os nossos espectadores, e eu queria então, tanto com o pastor Isaac quanto o Oséias, queria que cada um pelo menos citasse pelo menos 3 ações concretas em como manter sempre viva a chama do casamento. Olha bem, eu entendo que a harmonia conjugal você alcança tendo harmonia na área sexual, área emocional e área espiritual. Então, casamento é investimento nessas 3 áreas. O sexo fora do casamento é condenado pelas Escrituras Sagradas. Mas a Bíblia diz que digno de honra é o leito conjugal. E há muitos casais que não fazem investimento na vida sexual. E talvez esse seja um dos grandes problemas hoje que os casais enfrentam quando estão com mais tempo em casa, porque não investiram. Então precisam haver investimento. Segundo a área emocional, esse amor pela esposa expressado em ações. O amor é o que o amor faz. Então, se cada cônjuge decidir fazer o outro feliz, eles encontrarão a felicidade, mas com ações concretas. É uma decisão, uma mudança de atitude. Não tem uma forma. Eu entendo que eu preciso fazê-la feliz. O que faz a sua esposa feliz? Ou o seu esposo? Talvez uma ação muito pequena, algo muito simples, e talvez você tenha agora uma oportunidade de fazê-lo. E a terceira é a vida espiritual, porque o relacionamento do casal com Deus, e fundamentando essa relação nos princípios da palavra de Deus, principalmente renovando a aliança, talvez seja um tempo de reafirmarem que vão permanecer juntos. Eu sempre digo aos casais, quando faço aconselhamento conjugal, que uma palavra que não pode fazer parte do vocabulário cristão é a palavra divórcio. Quando um cristão, uma mulher cristã ou um homem cristão chega no meu gabinete e diz, eu vou me divorciar, ele está equivocado a respeito da visão bíblica do casamento, da aliança no casamento. Então, os cônjuges precisam estar seguros de que vão permanecer juntos até que a morte os separe, porque há uma aliança um com o outro diante do Senhor. E talvez seja uma oportunidade de vocês reafirmarem isso. Nós vamos enfrentar qualquer circunstância juntos, porque nós temos uma aliança um com o outro diante do Senhor. Muito bem. Oséias. O pastor já falou as 3? Para não falar a mesma coisa que o pastor, que eu concordo totalmente, eu diria comunicação saudável é muito importante. A gente falou de conflitos agora há pouco, e eu gostaria de te ouvir também, tá, pastor Leandro? Nós falamos de conflitos, e comunicação saudável é muito importante para um relacionamento saudável. E eu gosto de um exercício que eu aprendi num desses cursos de casais, eu achei muito interessante, é que quando o outro reclama, não é a hora de você reclamar. Isso é um ponto-chave, né?
Porque geralmente, quando um reclama, você não fez isso. Aí o outro fala, mas você também não fez aquilo. E isso já inicia um conflito, né? Mas a gente tem essa tendência por natureza. A exemplo bíblico, quando Adão foi questionado por Deus, Adão, o que fizeste? O que ele disse? Mas foi a mulher que tu me destes. Aí a Eva, mas foi a serpente. A culpa nunca é sua, né? Então, às vezes, o cônjuge reclama de uma coisa, por exemplo, Oséias, você não colocou o lixo para fora hoje, uma coisa simples. E eu não coloquei mesmo, às vezes, o lixo para fora, mas aí não é hora de eu falar, mas você também não lavou a louça, mas você não varreu a casa. Não, eu não coloquei o lixo para fora. Quando um reclama, não é a hora de reclamar, é a hora de aprender. Vai ter a hora de você reclamar também. Vai vir. Aguarda, espera que vai vir. Mas tem a hora certa. Isso é já um princípio de comunicação saudável. Esse é um ponto que eu considero. O outro ponto, como eu já disse, para não repetir as coisas que o pastor Isaac disse, seria uma família funcional. O que é uma família funcional? Uma família que funciona. Um relacionamento que funciona. Você precisa ter essa leitura, você precisa conseguir fazer essa leitura do seu casamento. Está funcionando? O meu relacionamento está funcionando perfeitamente? Essa é uma análise que você precisa fazer. Se não está funcionando, aí é uma segunda análise para pontuar coisas que precisam ser melhoradas. Porque o casamento, ele não melhora assim. Você precisa fazer essa análise e ir corrigindo esses pontos. Não, eu vou listar aqui coisas que eu preciso melhorar na minha relação com a Sara. Vai listar e você precisa ir agora cumprindo isso como tarefa para o sucesso do seu casamento. E por último, ter o sucesso do seu casamento, a sua felicidade conjugal como meta. Porque geralmente a gente tem isso antes de casar. Mas depois que se casa, vira uma rotina comum. Eu sou casado e pronto, e não sai mais com a esposa, não assiste mais uma série junto, né, que é muito importante, não faz um exercício junto. É importante, muito importante, ter prática de lazer juntos. Se tem filhos, ter prática de lazer juntos com os filhos, ter o tempo o tempo dedicado à sua família, à sua esposa. Isso é fundamental para o sucesso do casamento. Eu listaria esses 3 pontos: família funcional, comunicação saudável e sucesso como meta. Muito bem, muito bem. Você tem quantos anos de vida conjugal, Oséias? Fiz 12 anos de casado, no último dia 19 agora, foi agora, semana passada. 19 de abril, esse mês. Pois é, nós estamos então lado a lado aí. Eu também tenho 12 anos de casado, fiz 5 de abril. Pastor Isaac, o senhor tem quantos anos de casado? 32 anos de casado, dia 2 de abril. Então, estão 3 aqui que escolheram se casar em abril, né? Pastor, por favor, considerações finais. Nós não tivemos nenhuma pergunta. Eu queria que você fizesse as suas considerações, talvez um último conselho que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que nos acompanham. Então, você que nos ouve, o objetivo, né, dessa live é levar a você uma palavra sobre a importância do relacionamento conjugal, da família. E a primeira igreja batista de Bom Jesus é uma igreja que investe em família, em ministério de famílias. E nós gostaríamos de abençoá-los como igreja. E o nosso desejo é que, se você precisa de alguma orientação pastoral, algum aconselhamento, nós estamos à disposição para ajudá-lo. Não só durante esse tempo de isolamento, mas quando retornarmos com as nossas atividades, seja você membro da primeira igreja batista de Bom Jesus ou não, nós estamos aqui como igreja para abençoá-lo. E o nosso desejo é que você realmente aproveite esse tempo e invista no relacionamento conjugal, invista na sua família. Não há uma fórmula, não há um conselho, faça isso ou aquilo, mas
Priorize a sua família. Valorize o seu relacionamento conjugal. Valorize o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo. E entenda que aquele que está ao seu lado é um presente de Deus. E você tem a responsabilidade de cuidar, de amar o seu cônjuge. Então faça um investimento no seu relacionamento conjugal e na sua família. Muito bem. Pastor, apareceram algumas perguntas e o Paulino postou aqui que também é do mês de abril, dia 8, 25 anos de casado. Obrigado, Paulino, por você ter compartilhado aí com a gente. E o Rafael, pastor Isaac, está fazendo uma pergunta, dizendo o seguinte: como o orgulho e a ira podem afetar um relacionamento tão íntimo como o relacionamento conjugal? Olha, pastor Leandro, é esse princípio que nós falamos de você olhar para o outro e entender que você tem uma missão diante de Deus de fazer o outro feliz. E para que eu haja dessa maneira, eu tenho que tirar os olhos, né, dos meus interesses. E a Bíblia diz que o amor não busca o seu próprio interesse. Ele busca o interesse do outro. Então, se eu amo, não há lugar para o orgulho, para o ciúme. Eu tenho que agir fundamentado no amor e principalmente no amor ágape, o amor sacrificial. Verdade é que eu sou egoísta, sou orgulhoso. Isso faz parte da natureza humana. E se eu não olhar para a cruz, aí eu vou deixar que a minha natureza prevaleça sobre a natureza espiritual que foi implantada em mim pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu tenho essa percepção, eu supero o meu próprio orgulho e consigo olhar para o meu cônjuge com graça, que essa é a visão bíblica, né? Tem um outro irmão que perguntou aqui, eu acho que está um pouco ligado a essa pergunta, que ele diz assim: o que a mulher deve fazer quando tudo está mal entre os dois? E eu queria, assim, acrescentar em cima do que o pastor Isaac colocou. Eu não quero nem mencionar o nome desse marido, porque senão pode ser que ele durma na sala essa noite. Mas eu acho que não é uma atitude da mulher. Eu me lembro de eu não sei se eu li ou se eu ouvi, mas alguém disse o seguinte, que o primeiro passo precisa ser dado por aquele que tem mais maturidade. Então, se você tem maturidade, independente de você estar certo ou estar errado, dê o passo. Por isso que eu acho que humildade é um ingrediente essencial para o sucesso do casamento. Porque os conflitos são certos, eles vão acontecer. E aí, se eu ficar naquela assim, não, mas não foi eu que errei, quem errou foi minha esposa, quem errou foi a Rússia, e a Rússia não me procura, eu vou ficar de mal com ela. Talvez, se ela for extremamente orgulhosa e não me procurar, e eu também não procurar, até o ponto que a gente vai falar assim, acabou então, vai seguir cada um para o seu lado. Então eu acho que humildade, maturidade é fundamental, à luz dessas palavras até que o pastor Isaac fez, dessas considerações que o Oséias fez, de investir no sucesso do casamento. Então não espere o outro, saiba que todo conflito, independente de quem deu causa, sempre será prejudicial para o casamento. Então procure o cônjuge, converse, se ajustem. E por isso eu gostaria de responder essa colocação, dizendo que a humildade é fundamental para o sucesso do relacionamento conjugal também. A Joana também disse que ela é do mês de abril, ó, mais uma. Falaram aqui, ó, para os solteiros, escolham abril, que é uma bênção. Escolha o mês de abril. O pessoal que teve aí, que estava com o casamento marcado e precisou remarcar, né? Quem sabe? Eu tenho aproveitando aí que nós temos, né, 2 casamentos marcados agora no mês de junho e foram transferidos. Primeiro um já foi da Rebeca e do João Paulo, mandar um abraço para o casal, muito queridos, e eles já transferiram para outubro.
O pessoal está tendo que fazer mudanças, né? Ó, o pessoal de abril está aparecendo, ó, Rui e a Viviane do mês de abril também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta, então? Por favor. Quem tem que mudar, eu ou meu cônjuge? Então, quem tem que mudar, eu ou meu cônjuge? Eu acho que até o pastor Isaac respondeu essa pergunta agora há pouco. Na verdade, a visão tem que sempre que eu tenho que me mudar. Eu não sou capaz de mudar a Rússia, mas eu sou capaz de me mudar. Eu tenho muitos defeitos. E eu penso que eu tenho que ter essa consciência e a minha esposa tem que ter essa consciência. Mas, independente dela ter ou não essa consciência, eu não posso vincular essa minha consciência a ela. Ah, não, porque você não muda, eu também não vou mudar. Não é isso? Com certeza, nós não mudamos ninguém, né? Mudamos a nós mesmos. Só vou dar um testemunho. Hoje eu fiz um culto fúnebre, participei de uma palavra no sepultamento do irmão José. E acompanhando o casal, eu sei que eles tinham um relacionamento muito bonito, da simplicidade deles. E durante a minha fala, eu estava ali falando algumas características do irmão José, das qualidades dele. E a irmã Zilda me interrompeu para dizer que realmente ele era um homem que era tudo para ela. Ele era esposo, era pai, era amigo, que aquele homem era realmente especial. E eu cheguei à seguinte conclusão: esse deveria ser um ideal de todo esposo, ao chegar ao final e a esposa poder do lado do caixão dizer: esse homem era tudo, foi tudo na minha vida. Ou o oposto, né, pastor? Ou o oposto. Ou o oposto. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Uma outra pergunta que apareceu aqui, pastor Isaac, diz assim: quando o esposo ou a esposa não compartilha problemas e deixa acumular, ou sempre que aparece, tenta resolver logo. Não entendi muito bem a pergunta, mas qual é o problema do casal? Ele deve deixar acumular ou ele deve resolver os problemas o mais rápido possível? Olha, o princípio bíblico é que você resolva no dia, né? A Bíblia fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu acho que todo casal tem que ter um compromisso de não permitir que algo não resolvido hoje seja transferido para amanhã. Não gosto de me apresentar como exemplo, mas nos meus 32 anos de casamento, nós nunca deixamos algo mal resolvido. Nós nunca ficamos sem falar um com o outro mais de um dia. Nós não nos falamos. Nós sempre procuramos resolver as questões no dia. E nunca deve deixar mesmo transferir. E acho que o casal não pode ter segredo. A comunicação tem que ser franca, aberta, em todas as áreas. Econômica, no dinheiro, no trabalho. Os cônjuges têm que ser transparentes. Uma boa comunicação faz com que não haja problema não resolvido. Muito bem. A Rebeca mandou um abraço também. Respondeu aqui. Vamos cantar mais uma canção, Oséias? Vamos sim. Depois nós vamos orar, concluindo nosso encontro dessa quinta-feira. Vamos cantar mais uma canção e depois nós vamos orar. Gostaríamos que você permanecesse para que você pudesse nos acompanhar nesse momento de oração. Nós queremos suplicar a graça do Senhor sobre a sua família. É contigo, Oséias. Filma o Oséias, Alex, pegando o microfone, para o pessoal saber como é que é os bastidores aqui da live. Contra-rega agora. Enquanto isso, eu quero expressar um abraço a todos que estão conosco nesse momento. Um abraço para vocês que estão mandando um abraço para a gente. Sintam-se abraçados e abraçadas. Essa canção
ela diz: Deus cuida de mim. E essa deve ser uma oração que a gente deve fazer como casal, porque por melhor que eu possa ser, que o pastor Leandro possa ser, pastor Isaac possa ser, ou você possa ser, você não é capaz de cuidar melhor do seu casamento, de sua família, do que Deus. Fundamental é que você coloque nas mãos do Todo-Poderoso seu casamento. É fundamental que os seus joelhos estejam dobrados diante de Deus, que você reconheça que Ele é soberano, que em suas mãos está todo o poder, e nós entendemos que Deus ele tem total interesse na felicidade conjugal, total interesse no sucesso da família. Então, entregar a Deus sua família, seu casamento, é fundamental para que Deus possa intervir, para que Deus possa estar com suas mãos estendidas, direcionando. Então coloque todo o cuidado de sua família nas mãos de Deus, busque em Deus o entendimento, a sabedoria para cuidar bem da sua família, a sabedoria para como amar sua família, como amar a sua esposa, como cuidar de seus filhos, como passar por uma crise, como passar por esse momento difícil do país que estamos passando. Então coloque nas mãos de Deus e peça para que Ele cuide, porque Deus cuida. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra de tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra de tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa
estou sozinho por ser. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Nós vamos orar nesse momento. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, aonde você estiver, e a levar-se a Deus em oração junto conosco. Senhor, nós te damos graças nessa noite, por esse tempo precioso que passamos juntos aqui, ainda que virtualmente, mas podemos estar juntos. Te damos graças pelas nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos, nossas filhas, nossas famílias, nossos lares, nossas casas. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado todos os dias. Que a tua mão, a tua graça, o teu cuidado continue sendo concedido para cada família que nos acompanha nesse momento, para cada lar, para cada família da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus, para cada família da nossa comunidade. Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo que aprendemos aqui e que nossa família possa ser nosso maior patrimônio. Nos faça enxergar. Deus, se tem casais em conflitos nesse momento, dê graça para que eles se ajustem, para que eles se perdoem. Restaura casamentos que porventura estão precisando de restauração nesse dia. Restaura o relacionamento de pais com filhos, de filhos com os pais. Que esse tempo de isolamento seja um tempo de investimento nas famílias. Nos dê essa visão e essa compreensão. Ó Deus, nós te agradecemos de uma forma muito especial pela vida da Lucinha e da Letícia, que hoje completam mais um ano de vida. Te damos graças por aqueles que durante essa semana aniversariaram, e por aqueles que ainda completarão mais um ano de vida ao longo dessa semana. Obrigado, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre eles, seus lares, suas casas. Deus, nós também te damos graças, Senhor, pela vida da Nelly. Obrigado por mais um ano que o Senhor a concede. Dê a ela saúde, muitos anos de vida. Obrigado pela vida da Elvira, que expressa gratidão pela vida da mãe nesse dia. Senhor, nós também te damos graças pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos técnicos, pelos funcionários de hospitais, por todas as pessoas que estão nessa linha de frente, arriscando a sua própria vida em prol do cuidado com a saúde dos enfermos. Pedimos que o Senhor os abençoe, Pai. Pedimos que o Senhor os dê sabedoria, proteção, ânimo, bom senso, paciência, amor pelos pacientes. Pedimos pelas autoridades governamentais. Deus, que haja temor no coração desses governantes, que haja bom senso, consenso, amor pelo próximo. Senhor, nós queremos suplicar, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade.
nesse momento. Pedimos pelos cientistas, abençoe para que uma cura, uma vacina possa ser descoberta. Ó Deus, e que nós possamos aprender em meio a esse deserto em que nós estamos passando. Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, e que nós possamos renovar em nosso coração, que apesar de estarmos passando por vales sombrios, o Senhor está conosco. Te damos graças, pedimos a Tua bênção sobre aqueles que nos acompanham, pedimos uma noite de paz, de descanso, um resto de semana abençoado e abençoador. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor, peço que o Senhor se despeça dos nossos ouvintes, convide as pessoas, faça os avisos finais também. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E nós gostaríamos de deixar com você um convite. Próximo domingo, às 18 horas, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente para levarmos até você uma palavra, estarmos orando pela sua vida, estarmos cultuando ao Senhor juntamente com você. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe a todos, é o nosso desejo, a nossa oração. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei.